Vamos saber mais sobre a epidemiologia, ciência que estuda o comportamento e determinantes de doenças em uma comunidade. O professor da Unir de Educação Física, Edson Farias, vai explicar melhor para a gente sobre a epidemiologia na sociedade contemporânea. A epidemiologia hoje está bastante em voga por causa do surgimento da pandemia da Covid-19. Descoberta da cólera em Londres, nos meados de 1800. Ele é considerado hoje o pai da epidemiologia moderna, que é o John Snow, que era um médico sanitarista. Então é bem interessante o estudo dele, naquela época, né, que ele detectou através das observações, já de um estudo bem intervencionista, começou a observar os pacientes dele, que ele tratava eles no hospital, eles retornavam aos seus lares e dali uma semana, 2 semanas, 15 dias, eles retornavam ao hospital. E isso começou a chamar a atenção dele. E aí ele fez sentido inverso, vendo os pacientes virem ao hospital, ele começou a se dirigir às casas desses pacientes que retornavam ao hospital. E observando os lares naquela época, ele detectou que esse problema dessa cólera, dessa bactéria, vinha dos poços artesianos, né? Então, foi uma descoberta relevante para a época, no qual ele mandou fechar todos os poços artesianos na época, e essa água foi tratada, e com isso ele sanou o problema da epidemia na época da cólera. Dentro do estudo epidemiológico se estuda geralmente pandemias, epidemias, surtos e etc. E esses estudos, eles têm as suas classificações, né? Então hoje se fala muito, quando se fala em estudos epidemiológicos, se fala em estudos de prevalência e estudos de incidência. Então estudos de prevalência são casos que já surgiram. E estudos de incidência são casos ainda que virão a acontecer. Então, hoje, a Covid-19 está muito dentro dessas duas metodologias de estudo, de prevalência e de incidência. De prevalência, a gente já tem uma prevalência de pandemia do ano anterior, que é 2020, e agora tem já os estudos de prevalência até metade agora de julho de Covid, e a partir daqui agora está se acompanhando os novos casos que estão surgindo, né, dessa pandemia da Covid-19. Em que medida as aulas de educação física podem contribuir com a epidemiologia? A atividade física ela é muito importante, porque eu sempre coloco assim, quando a gente nasce, eu gosto muito de falar isso porque a minha especialização é em criança e adolescente, né? Sempre quando a criança nasce, ela segue todo um processo. Aí o processo, ela nasce, fica em 6 apoio, depois fica em pé, começa a marcha e depois lá por volta quase de 2 anos, 2 anos e meio, começa os primeiros trotezinhos, né? Então assim, isso faz parte do ser humano, desde a sua concepção, desde a tenra idade, e passa por todos os ciclos da vida. Então há necessidade que o nosso corpo se mexa. Com a influência da tecnologia, né, provocando um aumento desse sedentarismo ou até da inatividade física, né, os movimentos às vezes vão até se atrofiando e causando problemas. E às vezes os problemas não é só os problemas físicos, mas também os problemas emocionais, problemas psicológicos. Agora fique com mais explicações em Sala de Aula.